Bom dia! Como vocês estão? Olha, vamos começar um novo livro. Um livro muito legal que eu estou gostando bastante de ver. Ele fala sobre o poder da nossa essência. É um livro que, pelo visto, vai ter muito aqui a se pensar sobre como a gente se posiciona no mundo, como a gente olha para as nossas os nossos comportamentos, as nossas preferências. Tô aguardando aqui a Greta para a gente começar. Tudo Ei. bem? Oi, gente, bom Bom dia! dia! Nossa, E é um aí? convite, né? Esse livro é um convite. Um convite para novos olhares. Já bem diria Nossa você, Senhora! né? Ai, né? Pois é! Muito, muito, muito. Muito Gente, legal. obrigada pelo Filho da Mulher, povo aí mandando o Filho das Mulheres para nós. Obrigada. Obrigada! Que legal! Oi, Yudi, quanto Parabéns. tempo! Parabéns para Parabéns para nós! nós. Muito E bem, olha, começando um livro novo e hoje. esse livro ele vem bem de encontro a tudo que a gente discute num dia como esse, Perfeito, né? né? Sim, Porque é uma verdade. mulher que escreve, é uma mulher indiana, né? Uma mulher que veio, que tem uma origem num universo cheio de crenças, cheio de regras, principalmente relacionados à mulher, né? O Sim. quanto que a mulher em países como esse, e até mesmo como no nosso, em qualquer lugar, né? Mas lá um pouco mais Mais criterioso, forte todas essas mais crenças, a forte, maneira, os hábitos, né? Que a cultura e tudo que eles têm as lá é muito mais exigências exigente. da mulher. Eu acho que uma coisa que fica bem claro aqui no posicionamento dela e na mudança que ela tem na vida é essa necessidade que ela encontrou de poder vir a ser quem realmente a mulher que ela tem, né? Que é ela ali esse vir a ser e ter que deixar várias crenças, várias entrar em conflito com família, muito legal. Gente, estamos começando hoje esse livro aqui, Shakti, da Patel. E é bem isso que a Dani falou. Então, ela é uma mulher indiana, advogada de início, né? Porque ela vai. Advogadinha, é incrível. Ué. A primeira formação dela foi advogada, mas antes disso passou por todo esse processo aí que a Dani fala, que é hoje a gente vai falar um pouco dessa introdução, né, do que fez ela escrever o livro, para a gente ir partindo para os próximos capítulos. E quem quiser estar junto com a gente, compra o livro, vem junto, que a gente vai trabalhar sobre esse poder da essência, né? E ela começa falando sobre isso, quem ela é, né? Então, assim, é uma mulher indiana. Você imagina ela começar a trajetória de vida dela olhando para ela mesma dentro de um país e de uma cultura completamente conservadora, muito, muito delicado, né? Assim, e naquela época já. Assim, né? Então, assim, e ela vem questionando desde quando ela era criança quem era ela. Então, a Nossa, pergunta que rege que todo o perguntinha, livro é: né? quem sou eu? Que pergunta, né? Foi E eu, muito e bom eu tenho ter essa. lido esse livro justo essa semana, porque vou dar uma palestra hoje, por causa do Dia das Mulheres, e a pessoa que me contratou, que me pediu para fazer essa palestra, ela veio justamente com essa pergunta, que ela gostaria que fosse discutido sobre quem nós somos, quem é, né? Inclusive a palestra chama A Mulher que Existe em Mim. É.
né? Nossa, eu fiz uma postagem agora de pouco de um movimento corporal com uma mensagem muito bonita sobre o Dia da Mulher e fazendo esse questionamento, né? Onde está a mulher hoje? Quem é essa mulher hoje? Né? Mas aí é um assunto diferente, mas que também faz parte. Sim, hoje é o dia. É sobre Gente, isso. É sobre é sobre tudo conseguir isso. falar e ser o que você quer ser a hora que você quer ser, né? A gente tem muitas podas. Eu acho que esse livro, ele vem falar exatamente isso. Por que que nós temos tanta dificuldade de deixar a nossa essência vir à tona? Deixar transparecer quem nós somos de verdade, o que nós queremos, são muitas regras sociais, são muitas regras do que pode, de como se vestir, do que fazer, do que falar, do momento certo para falar e a gente perde o time, né? A gente perde muito o time daquilo que é uma necessidade nossa. Né? A gente fica, deveria, e acaba que não vai viver, não vive a própria vida. E ela consegue trazer realmente essa questão, né? Assim, quando ela fala o que que é ensinado pra gente, logo no comecinho, na introdução do livro, o que que é ensinado pra gente? Que trabalho é duro, de trabalho é difícil, que é sempre um pesar. E aí ela vem desconstruir isso na própria história e assim de uma maneira desafiadora, porque ela era uma super nova, né? Assim, com menos de 20 anos de idade, ela chega para os pais e lança assim tudo isso, né? Assim, olha, eu quero prosperar, quero, mas não é dessa maneira que eu acredito que tenha que ser, Não né? é por meio E a do forma que ela marido, foi, gente, que né? louco, né? Assim, porque a maneira que ela foi construindo a história dela é muito legal isso, né, gente? Assim, de como ela construiu, porque desde nova, se questionando quem sou eu, né? E aí o mundo foi, as coisas foram trazendo coisas para ela olhar, né? E se aprofundar, né, nessa parte dela com ela mesma, estando num país que tem toda essa tradição, mas ao mesmo tempo tem umas questões muito profundas com relação ao ser, né? Porque quando ela comenta que ela foi para um retiro sem querer ter ido para o retiro, né? A hora que ela viu, ela estava lá, não tinha mais como voltar para trás. Aí ela, o que que eu estou fazendo aqui? Ah, já que eu estou aqui, então eu vou É, ficar aqui, né? E ela, deixa eu só e lembrar, saber quantos ela tinha aqui, aproveitar Dani? isso, né? Quando ela falou esse negócio aí, e não só isso, mas da reflexão dela sobre o casamento arranjado, Uhum. eu fiquei pensando muito do provisório da nossa vida, né? Daquilo que a gente precisa passar em determinados momentos para conseguir chegar num outro lugar, que são renúncias, que toda escolha requer renúncias, né? Sim. Que a carreira, a vida profissional, ela tem muito disso. Ninguém consegue sair da faculdade e chegar no topo, sair da faculdade e já ir para aquele lugar tão desejado. Então, tem muita coisa que a gente tem que vivenciar, aprender, sentir, para poder seguir para esse caminho, para conseguir chegar nesse caminho, porque senão a gente não amadurece, senão a gente. E Uhum. uma outra coisa que eu achei bem interessante, que quando ela faz a reflexão sobre todas essas coisas da cultura do seu país e da maneira como a mulher é tratada, ela também se questiona o que ela quer disso para ela. Então, que existe muitas críticas sobre crenças, sobre rigorosidade e tudo mais, mas que ela faz essa reflexão assim, será que é tão ruim um casamento arranjado? Será que é tão ruim uma submissão? Será que é tão... Então, não é com essas palavras que ela fala aqui no texto, mas é essa reflexão que ela causa. O que é Uhum. dessas regras que tá tudo bem para mim, que eu me reconheço e quero seguir, e o que não tá. Que eu acho que entra muito sobre a postura que é exigido do profissional, né?
por exemplo, o advogado, ele tem que usar terno e gravata para ver um juiz, ou até mesmo aquela roupa, né? Tá, se eu quero ser um advogado, se eu quero estar nesse lugar, eu preciso entender que eu vou precisar entrar nessa roupa. Eu posso ser, lá no meu escritório, eu posso ser um outro tipo de advogado, não preciso estar de terno e gravata o dia inteiro. Mas para ir falar com o juiz ou para estar nesse lugar, eu preciso entender que ser advogado tem regras, tem, né? Então é muito legal essa reflexão que ela faz do que as regras, do que faz sentido para mim dentro dessas regras, mas Em que a questão da situação, em que situação, né? Quais são as situações que isso faz mais sentido, onde não faz sentido, né? E é bem porque ela tem um momento que ela quer ser rebelde, né? A gente percebe aqui pela história dela que ela se encontra num momento que ela vai rebelar, que ela vai querer. Só que ela é muito sensata nessa reflexão dela. Então, e super nova, né? Muito legal. Muito nova ela já ter esse feeling, né? De perceber coisas, assim, de realmente compreender, de poder fazer um histórico da onde eu vivo, qual é a cultura do meu país e o que eu quero para mim dentro disso. O que eu aceito disso, né? O que eu aceito, o que eu não quero, o que eu quero e como eu me encaixo, né? Que tem a ver com pertencimento, de olhar para tudo isso mesmo, de fato. Eu achei bem legal, assim, nesse sentido de se descobrindo, e né? tem a ver também com a questão de como a identidade é formada, né? Porque por mais que a gente chega num momento da vida que a gente não se reconhece em determinadas coisas, de certa forma, tudo aquilo que a gente vivenciou e aquelas experiências, aquele país, aquela cultura, todas aquelas coisas, nos transformaram de alguma forma, nos colocaram nesse lugar de alguma forma. E construíram a nossa identidade, né? Então, como é interessante também a gente entender que você só chega nesse ponto de reflexão porque você passou e tem essa história, né? Construiu essa história, muito legal. Ela fala exatamente isso, né? Assim, a Patel, ela tem uma característica muito interessante de sempre se questionar de quem ela é, e enquanto os papéis dela, né, como advogada, depois como não uma cientista, até falar que ela não é cientista, né? Na realidade, ela é observadora, né? Observadora do sentir. E aí ela vai se colocando nesse lugar aí, onde existe vida, onde existe energia, onde existe toda essa questão de que a gente é tudo isso, né? Porque é isso que ela traz pra gente observar, olhar. Eu acredito, pela introdução do livro, meus amores, que nós vamos fazer uma bela de uma viagem. É bem filosófico o negócio. É uma viagem, Um olhar né? para Porque dentro incrível. ela vai trazer isso pra gente aqui, né? Porque Uma experiência de toda olhar pra essa dentro. reflexão que ela fez com a própria vida fez ela entender a importância que é levar isso para outras pessoas. Então, esse livro é basicamente um instrumento que vai ensinar as pessoas a ter fazer esse processo de reflexão e autoconhecimento. Entender a essência, entender do que gosta, do que não gosta, de quem você é nesse mundo, né? Sim. Muito, muito. E eu acho que é um trabalho mesmo que a gente faz orientação profissional, bate bastante nesse negócio do autoconhecimento, né? De ver o como que a escolha tem realmente tá relacionada a isso que não é só o querer, né? Mas é o que realmente faz sentido, porque às vezes a gente quer uma coisa que não faz sentido. Com quem você Com quem você é. É um querer que está muito mais relacionado a um mimo, um agrado ali, do que realmente uma missão ali, algo e aquela história de, às vezes a gente vai acreditando no que falaram pra gente e muito não no isso, que a gente né? sente, né? Então, ó, falaram que eu sou assim, assim, assim. Então, por isso que eu acho que eu preciso ser de tal jeito. E na realidade, se falaram que, tá muito, às vezes, está desconectado com o que é
realmente a pessoa, né? Com quem a gente é realmente. O que realmente a gente é. E aí eu acho que é essa questão, né? A gente entender o quanto a gente foi condicionado a experimentar a vida de uma forma, que falaram pra gente que tem que ser daquele jeito. E aí, de certa forma, o que ela traz aqui é o quanto, então, a gente está de olhos fechados, de fato, alheios, né, ao que realmente é do nosso sentir, porque estamos conectados só com o que o outro falou que a gente é, ou que a gente tem que ser, né? E aí é realmente esse o ponto da gente olhar realmente para dentro, né? E não só olhar para dentro mediante as situações de crise, que é o que ela também traz aqui. Porque a gente foi condicionada a olhar para a gente mesmo só numa situação de dificuldade, numa situação de crise, né? De uma situação que, ai, nossa, tô tendo que rever tudo na minha vida porque não tá legal, né? A Samara tá falando, maravilha estar aqui. Poderiam citar novamente o título do livro? É esse aqui, Samara. Shakti, o poder da sua essência. A gente está começando hoje, então essa introdução, olha, eu tô arrepiada. Essa introdução já é isso, né? Assim, da gente realmente falar, caramba, o quanto eu tô conectada realmente com o meu ser e o quanto o que eu acho que eu sou tem a ver somente com o que eu fui condicionada a pensar sobre mim. Não vai ser fácil, gente. Eu acho que o trem aqui vai mexer pra caramba. Vai mexer pra caramba com a gente e com as pessoas. Estamos aqui para isso. Eu senti muito a importância do presente, né? Porque assim, tem muito isso, né? Do que o que eu não fiz, as escolhas erradas, né? O passado. Eu tô. Muito de culpa ou de terceirização, né? Meus pais, e uma questão ou então uma questão de futuro, e ela fala muito desse questionamento como algo muito do presente, né? Ela não usa assim quem eu fui ou quem eu quero ser, né? Muito legal isso, mas quem eu sou, né? Quem eu sou é muito um questionamento muito interessante. E eu estava pensando aqui na leitura do livro também, e principalmente hoje, com a questão da valorização da mulher como poderosa, guerreira, forte, né? Esse negócio gente, quando eu ouço isso, me pesa tanto. De que, sim, não recebo nós temos isso de uma paz. Assim. Isso é do ser humano, né? Lutar pelo que precisa, pelo que quer. E claro, nós temos uma história aí de desvalorização feminina muito forte, que a mulher precisou mesmo ficar tendo que provar suas... Eu entendo, né? Eu entendo, Dani. Mas me veio esses conceitos. Me veio muito isso, essa sensação assim de que nós somos vulneráveis, né, gente? Nós somos pessoas que têm fragilidades, que não dá conta de tudo. Isso é importante. Que faz escolhas que precisam ser refeitas, né? Que erra, que acerta, Então... E o quanto nós, mulheres, se a gente se colocar realmente nesse espaço de guerreira, de forte, não sei o quê, estamos, na realidade, nos podando de ser vulneráveis. A gente não está se permitindo sentir, algo que né? É natural. É algo natural. Tanto que, assim, quando vem essas mensagens de guerreira, gente, não é dessa forma que eu me vejo, ainda bem. Eu entendo a história, mas eu não me coloco dessa maneira. Eu nem acho que eu passei por tantas coisas assim que me fizeram... Também acho que não. Eu também acho que não. Às vezes mas eu entendo que a história da mulher, sim. Sim. É que tá. Eu entendo que a história da mulher, sim.
mas ao mesmo tempo o quanto a própria mulher acaba se desfazendo do feminino, do vulnerável, do essencial, do ser leve, mediante todas essas falas. É isso aí. Né? Então, eu acho que isso são outras coisas também importantes no eu sou de hoje. Eu sou vulnerável, eu sou leve. Eu sou tantas coisas. Eu também. Eu achei legal quando ela conta que ela deixa o direito, né, para começar essa outra vida aí de olhar para o mundo, né, de começar a fazer de ver que ela tinha que ir para outro caminho. E foi bem interessante porque as pessoas têm uma dificuldade muito grande de abrir mão do que está incomodando, está difícil, né? Tá num trabalho que só judia, tá num casamento fracassado, quer dizer, foi um bom casamento, mas não é mais. Tá naquele lugar patinando, né? Mas porque alguém em algum momento disse que era para sempre. Tinha que ser daquele jeito. Nossa, muito. Exato. E aí, gente, ela conta aqui para nós que quando ela estava com 20 anos, ela estava achando que ela estava indo para um show de música e na realidade ela acabou indo para um retiro. Só que chegou lá, ela não sabia que era retiro. E aí ela chegou e falou, agora o que eu faço? Ela falou, já que eu tô aqui, vou ficar. E foi uma viagem maravilhosa, né, com relação a tudo isso. Olha que legal, porque aí ela fala que realmente teve uma experiência de quem ela era, que não imaginava. E aí o que ela traz, eu fico imaginando a cena, da hora que ela fala assim, que enquanto ela estava ali, ela chorava, mas ela achava que ela estava chorando por dentro, e na verdade ela estava chorando. E todo mundo vendo. E todo mundo vendo, né? E que permissão de poder abrir assim. E aí é onde ela fala pela primeira vez da palavra energia nesse sentido, de que nós somos energia. Então, assim, ela fala assim, né? Acabei de ter a experiência mais clara de quem sou eu, essa energia inconcebível, repleta de amor e consciência. Senti que podia estar em qualquer lugar a qualquer momento. Entendi pela primeira vez que existe algo que viaja mais rápido que a luz, que é a minha mente. Né? Sou eu, somos nós. Nossa mente, nossa consciência pode estar em qualquer lugar. E aí ela fala exatamente dessa questão poderosa que é a nossa mente. E o quanto a gente, muitas vezes, fica neste lugar só da mente, racional, e não sentindo. E aí ela começa a falar um pouco sobre isso, né? E aí ela começa a dizer que ela parou de falar coisas como não posso, não consigo, não faço, isso não é possível. E aí ela percebeu a dinâmica disso na vida dela depois, nas semanas seguintes. O como ela estava mais leve, o como estava fluindo o trabalho dela, ela ainda advogada, mas depois ela, então, de fato, relembrou, né? Porque ela fala, a mente racional de um advogado, que é a profissão dela, né? A primeira profissão dela, e fez ela parar para pensar e sentir esse processo logo seguinte, depois do retiro que ela foi. E aí ela ainda insistia em pensar racional. Depois ela falou, peraí, o que eu aprendi ali? Né? E foi onde ela tem esse start de sair, né? De sair desse racional total concreto, que é o advogado nesse sentido, e buscar uma outra forma de sentir e de viver essa energia de ser. E aí ela fala um ser. Eu adorei esse S maiúsculo, porque é o jeito que eu sempre falo. Ai, amiga, eu adorei tudo isso. Ai, que eu vi. Por um ser maiúsculo que nem eu faço quando eu escrevo. Ai, gente, nós somos assim nas lives, tá? Nós estamos sendo. A
gente é assim na live. A gente Gente, bate papo, a gente lembra das coisas que acontecem, a gente para pra falar oi. Aí a gente lembra do que conectou com aquilo que a gente realmente fala que a gente sente. Ai, Deus. Ai, ai, ai. Mas de verdade, a hora que eu vi ela colocando o ser com S maiúsculo, eu falei, uau, é como eu sempre falei, né? Porque é o mais Sinto o quanto isso importante, é né? Tem importante. É gente um S tão que importante. coloca o ter com letra maiúscula. É um ser, né? É um ser bem Quando a gente começa importante a disso tudo. entender que o ter é para ser, muda tudo, né? Ai, total. E aí, gente, aí o que acontece? Ela avisa a família que ela não vai ser mais advogada, que ela vai largar tudo e vai viver desse sentir a energia em ser. Todo mundo acha que ela é louca, lógico. Imagina ela vivendo lá naquele país, né? A Índia, com toda aquela situação, toda a cultura do lugar e tudo mais. Vai ficar salvo assim, Samara. Todas as lives dos livros que a gente faz, fica tudo salvo aí, viu? E aí, então, ela chega e fala para a família que ela vai largar. E aí, imagina, né? O quanto foi julgada, né? O quanto foi ali. Como assim? Que loucura é essa? Abandonar sua profissão, né? Para viver de que jeito? Que coisa maluca. E é isso. E aí ela E fala que ela ela vai, vai. E e ela aí vai. ela vai criar a própria empresa. E aí ela vai criando e chama a arte de viver, Nossa, né? sensacional, né? Perfeito. Terminando o livro, a gente vai buscar esses retiros aí. Ficar. Ela fala, né? Procure uma, porque tem Tem vários. várias artes de viver, arte de viver e ela cria, então, ela vai profundamente para esses lugares e vai viajando, vai fazendo tudo isso. Primeiro ela vai viajando, né? Com os gurus aí e tal, por 35 trinta países, e ela cinco começou com países. 35 países. Só! 20 e poucos anos de idade. Só! Oi? Né? Sim, incrível. Meu, incrível. E aí essa E arte de como flui, viver foi se né? Eu acho que expandindo, né, que ela fala. uma das coisas bem interessantes com essa questão da energia é que quando você está conectada, você está sintonizada, que ela ainda usa essa expressão, né? Na energia ali, a sua energia com a energia do mundo, com as coisas à sua volta, vai que vai, não tem o que pare. Vai fluindo, né? E é exatamente isso. Quando a gente está realmente sintonizado com a nossa essência, as coisas acontecem. E aí ela vai falar um pouco sobre força vital, né? O que é essa força vital? Essa energia de vida. Todos nós somos energia, né? Então a gente está ali sendo abastecido de energia o tempo todo. Nossas células, sangue, tudo isso é energia. Para a gente estar na vida, a gente tem que ter energia. Mas qual é a maneira que a gente está nessa vida? Né? E eu estou muito contente de ler esse livro nesse momento que eu estou na minha vida também, minha amiga, porque os movimentos corporais trabalham isso, né? Eu estou com a terapia de movimento corporal online, presencial, e ela é incrível, ela trabalha exatamente isso, essa força de vida, esse equilíbrio que a gente trabalha no corpo, sendo, sentindo o Sim. próprio corpo. Que presente poder, que escolha nossa de ler esse livro nesse momento, realmente, Sim, meu. Estou muito contente também. por essa escolha nossa, viu? E aí ela fala disso, da energia da própria vida, né? Assim, como que a gente está criando isso, como a gente está sentindo esse estar e ser na vida. Eu achei legal a hora que ela fala que ela não deixou de ser uma pessoa pragmática, né? Pragmática. Que eu achei interessante porque às vezes a pessoa ela entende a mudança como algo que, que dá água para o vinho, né? Aquela coisa assim que a pessoa tem que ser outra. E na Sim, verdade não é sobre isso, não é né? Mas isso. sim Não é sobre isso. como que você é uma pessoa hiperativa, você é uma pessoa organizada, pragmática, mas
como que isso faz sentido para aquilo que você, para aquilo que vai além do que o mundo espera né, dessa característica sua. Então, ela continuou sendo pragmática, mas ela usou essa característica dela, ela se descobriu nessa característica dela com liberdade para ser, né, pragmática. Sim, e na verdade a gente não anula, né? Esse é o ponto. Tem momentos da nossa vida que precisamos ser mais concretos e pragmáticos e usar isso de uma maneira positiva para a gente. Mas isso não anula eu ser um ser de energia vital e que eu sei que existe isso dentro de mim e eu vou conectar com a minha essência. Uma coisa não anula a outra, né? Então você não vai largar tudo para você viver aquilo que você acredita. Não, você vai ver junto. Essa a grande questão. Como é que a gente vive tudo isso junto? Muito legal. Nossa, muito, né? E a gente é exatamente depois isso. Pensa, energia, racional. A gente precisa disso tudo para estar na vida. Aí depois aqui no final da introdução ela traz como que vai ser a nossa jornada com o livro, né? Na verdade, o que a gente pode esperar do livro. Isso, aí fica claro que tem muitos questionamentos. Né? Sim, eu acho legal a gente passar um pouquinho aqui para vocês sobre essas ferramentas, antes da gente encerrar a nossa live de hoje, porque é o que vem por aí, né? Então, assim, e o convite para vocês é para estar caminhando com a gente junto nesse livro mesmo, né? Então, assim, sabe uma coisa, antes de eu falar dessas ferramentas que ela trouxe, Dani? Tem uma coisa que eu achei muito legal aqui, que ela fala aqui, né? Não estamos tentando nos tornar melhores, porque já somos perfeitos. Estamos apenas nos reconectando com quem realmente somos, descascando as camadas de condicionamento que obscurecem a perfeição que existe em nosso âmago. E eu fiquei lembrando de uma coisa muito interessante quando as religiões falam que nós somos, né, imagem e semelhança de Deus. Lembrei disso quando eu estava lendo, né? E isso me tocou. Porque se somos imagem e semelhança de Deus, somos realmente seres perfeitos. E o quanto nos deixamos levar por essa caminhada na vida de estar na vida, negando quem somos. Né? Que é a interpretação, né, amiga? O problema é que as pessoas entendem que ser a imagem e semelhança de Deus significa que você tem que ser, que você tem que buscar essa perfeição, e na verdade quer dizer que nós já somos resgate daquilo que a gente já é. Que errar faz parte da perfeição humana, tem sentido. As pessoas não entendem o sentido dos tombos, dos erros, É voltar à origem. Nós somos o bem e o mal, nós não somos só bem, né? É isso. A essência está aí. Voltar para a origem, muito bonito. Eu achei muito forte. A hora que eu li, eu lembrei disso, assim, sabe? Como é importante para a gente entender que a gente é perfeito naquilo que a gente é, né? Da nossa essência. Sim. Não, só de pensar que nós somos únicos e irrepetíveis, né? Já nos torna especiais. Sim. Bora lá, vamos lá para as ferramentas que ela traz aqui. Aí, gente, nós vamos passar para vocês, assim, rapidinho, como vai ser essa caminhada com as nossas lives aqui de quarta-feira. Então, assim, a parte que é sobre essa força vital, a energia da vida dentro de nós e a nossa volta, né? Aprender um pouco a olhar para essa energia, né? Que é diferente do que a gente aprendeu de energia, né? Depois, drenando o cérebro. Olhar para o maior consumidor de energia
que é o nosso sistema, né? A mente, o quanto a gente Fiquei alimenta isso, bem cara. curiosa com essa parte aqui. Como, né? Assim, examinar de perto esse funcionamento dessa máquina mental aí e drenando, ou seja, ir limpando e trabalhando essa questão. Depois a gente vai para o reiniciando e recarregando. Como recuperar essa magia, né? De todas as ferramentas que estão em nós, que nascemos com elas, né? Para recarregar essa força vital aí, inata, nossa. Né? E aí depois a gente vai seguindo para outros capítulos aqui com ela, mas aí da par depois vai atualizando o seu sistema operacional. Eu achei tão É que legal, ela compara, porque né, ela com compara ao o computador, computador. né? Assim, o que seria isso, né? Atualizar esse sistema, que é a mente. Como que a gente atualiza a nossa mente, né? Esse sistema que opera aí tão natural, porque a gente às vezes não está realmente percebendo como que a gente é nisso tudo. Depois, a grande mente, que é a consciência, E a né? conexão, olhar como Conexão. rede, né, e não como partes, porque a gente vem do estudo, de um estudo muito determinista, muito de partes, né, o cérebro sempre foi estudado por camadas, frontal, não sei o que, né, cada pedacinho cuida de um pedacinho, sendo que, na verdade, uma coisa não funciona sem a outra, né, é Não. sistêmico. É sistêmico, pois É é. Né? sistêmico. E Ah, é é muito isso, gente. sistêmico esse livro, não é à toa que você Né? escolheu, né? Cara, e quem me falou desse livro foi a Mari com Y, que é uma pessoa que eu adoro, que eu conheci numa mentoria que eu faço com a Ariadne. O ano passado eu conheci a Mari com Y, depois comecei a seguir ela, que estou fazendo parte da comunidade da Mari. A Mari, inclusive, está na Índia, fazendo retiro. Ó, que da Ela hora. está lá essa semana, vai ficar acho que 15 dias lá, se não me engano. E esse foi um dos livros que ela comentou que foi assim uma virada de chave na vida dela. E aí eu falei, eu comprei logo, eu comprei no passado, falei, vou comprar esse livro e a gente vai uma hora ler. Tô bem aberta a esse livro. E Gente, olha, e é isso, inclusive, gente, estejam abertos mesmo para estar junto com a gente aqui. Porque é a mente e o coração aberto para estar junto nessa caminhada com a gente, nesse livro agora, que vai ser de bastante autorreflexão e aprendizagem. isso aí. E vocês não estão sozinhos e nem a gente. Muito bom. Gente, então é isso, né? É isso. Um beijo e um queijo. E até a próxima quarta. Feliz Dia Até das quarta que vem, Mulheres! gente. Tchau. Feliz.